Olá, Ares! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha informação traz revelações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem para o mês de maio para vocês, arianos. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. Vamos ver como entra o mês de maio para vocês, arianos. Lembrando que leituras mensais a gente já traz o nosso oráculo da lua, abre a mandala cigana e também traz informações dos búzios. Então pegue papel e caneta, porque tem anotações importantes para vocês. E se você chegou até aqui, foi a tua espiritualidade que te trouxe para que você receba a informação necessária para este momento. Vamos lá, que ela já pulou aqui a carta. Olha só, Lua nova em Escorpião, falando para vocês, arianos, atravesse os seus medos. Então, duas energias aqui de Escorpião, falando, Escorpião fala da transformação. Escorpião fala do renascimento. É vocês se movendo feito uma fênix. E isso é magnífico, arianos, para vocês. Então você já entra com a energia de movimento intenso o mês de maio, trazendo para vocês, olha, atravesse seja lá qual for o seu medo. Às vezes é uma preocupação em relação à família, em relação ao trabalho, em relação ao lado afetivo. E você precisa tomar decisões, fazer escolhas, mas talvez você esteja com medo. E se eu fizer a escolha errada? Vamos lá que tem informações aqui que vai trazer clareza para vocês. Fiquem até o final que eu tenho certeza que essa leitura, com toda a informação, todo o conteúdo que vem, vai trazer clareza e direcionamento para vocês. Isso é muito importante. Leituras mensais, vocês assistirem até o final. Sempre tem informações valiosíssimas. E olha só, Lua nova em Câncer. Aqui temos duas Lua nova. Vocês entrando num novo ciclo, um novo começo na vida de vocês. É o ressurgir da fênix. É vocês se transformando, arianos. E aqui existe sim uma preocupação, porque a Lua cheia em Câncer, ela fala para você e quem você ama estão em segurança. E aqui existe sim uma preocupações mexendo aí no mental de vocês, tirando às vezes até o sono de vocês, porque vocês estão preocupados, principalmente com algum familiar. Algo que você precisa decidir, decisões que você precisa tomar, e você tá talvez com medo em relação a isso. O que eu devo fazer diante dessa situação? Mas olha só, você e quem você ama estão em segurança. Então não tenha medo. Se esse é um dos medos de vocês, ariano, seja lá por qual motivo, seja com quem for, saiba que tem segurança, que a espiritualidade está trazendo um amparo nessa questão. A lua minguante vem falando para vocês o que você precisa deixar ir, ariano, que você ainda não deixou. Lua minguante é uma lua onde fazemos limpeza energética, onde tiramos, eliminamos tudo aquilo que não serve mais para nós. Porém, tem alguma coisa que você precisa deixar ir, que talvez seja esse o medo, o apego, alguma situação que está impedindo você talvez até de caminhar. Então aqui o oráculo já vem falando para você, o que é que você precisa deixar ir que você ainda não fez? E se prepara aí, porque lua cheia na energia de vocês vem falando um clímax intenso se aproxima. Então olha lá que será um mês aí de movimento de muita intensidade. Já começa aí. E isso aqui também saiu nos búzios de vocês. E olha que interessante, como é importante prestar atenção na leitura, no que vem de informação, porque aqui já vem falando para que você atravesse seus medos, não se preocupe, porque quem você ama está em segurança, talvez de acordo com as suas decisões, com aquilo que você precisa resolver, e isso tem gerado um certo receio. Então olha só, é um mês de movimentação para vocês, é um mês de agir,
é o mês de decidir e também, muitas vezes, romper com o que não serve mais. Por isso, você precisa deixar ir. E isso é nos búzios de vocês. E olha que interessante. Então, diante disso, vamos lá, né? Vocês vão acompanhar o que a Índia traz aqui de informação dos búzios para vocês. Lembrando, para quem já está aqui no canal, a Índia, antes de fazer a leitura de vocês, a Índia faz a leitura com os búzios, traz tudo anotado, para que o vídeo não fique muito esticado, porque leituras mensais são esticadas mesmo, ainda mais com os búzios e mandala cigana, ainda abre mandala cigana. Então, vem muita informação, mas informações preciosíssimas. Então, isso aqui é apenas uma simbologia, mas é para vocês entenderem lado a lado, topo, lado direito, lado esquerdo, aonde cai as áreas da vida de vocês. E aí, já aproveita aqui e vê um complemento e passa para vocês. Então, vamos lá. O mês de maio, vocês entram com a energia de Eku. E esse Odu é um Odu que ele fala de movimento, e um movimento intenso. Cortes e recomeços. Olha lá, o ressurgir da fênix. Olha como bate as frequências. É o mês de vocês agir, é o mês de decidir e muitas vezes se romper com o que não serve mais. Então, aquilo que não serve mais para você, deixe ir, se liberte, não tenha medo, não tenha medo. O caminho se abre para vocês na marra, né? Na marra, mas se abre. Por quê? Situações sendo resolvidas de forma rápida. Se prepare aí porque verdades virão à tona, arianos. Esse mês de maio aí promete para vocês. Esse Odu Eku é um Odu muito profundo e um Odu muito espiritual. Ele traz encerramentos necessários. Então não tenha medo de deixar ir aquilo, encerrar, finalizar aquilo que precisa finalizar, aquilo que não serve mais na sua vida. Aqui fala muito de limpeza espiritual. Então ele traz sim esses encerramentos. Por quê? Vocês vão passar por transformação, que é o ressurgir, é o renascimento após as dificuldades que vocês vêm passando. Então, não é negativo. Não é o Odu negativo e não é um mês negativo, e sim forte. Tudo que está errado tende a ser cortado na energia de vocês, da vida de vocês. Por isso, olha lá, não insista, não tenha medo, finalize aquilo que precisa ser finalizado. Deixe ir aquilo que não serve mais. As energias estão impulsionando para que isso aconteça. Então, com esse entendimento, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais fácil de tomar decisões, de saber agir, saber qual movimento vocês vão fazer. Então, o que tiver de errado na vida de vocês vai ser cortado. Vocês também entram com a energia de Ogum, e essa energia é a energia principal, a gente também já fala de movimento. Ogum vem trazendo, abrindo caminhos para vocês. É o Odu, é a energia. Ogum, ele fala da coragem, ele te dá coragem, ele te ajuda a tomar atitudes. E também outra energia forte aí para vocês nesse mês, como energia secundária, é a energia de Inhaçã. Então, por isso, mudanças rápidas vão acontecer. É os ventos que levam o que não presta mais na sua vida. É a grande transformação espiritual e a transformação também emocional de vocês. A energia espiritual de vocês traz energia de Omulu, Obaluaê, que traz limpeza profunda, traz cura espiritual para vocês e corte de energia negativa. E será muito bom, muito importante se vocês também procurarem fazer uma limpeza espiritual nesse mês de maio. É muito favorável para vocês, arianos, tá? Então já vem aí as informações dos búzios. Agora vamos ver o que os búzios trouxeram para vocês na área das finanças. Pode haver altos e baixos, já se fiquem atentos a essa situação. E também pode haver também alguns gastos, algumas situações de forma inesperada. Então, cuidado aí com a impulsividade, cuidado em tomar decisões precipitadas. Não é um mês favorável para vocês fazerem empréstimo. Cuidado com golpes. Cuidado com a impulsividade de cair em golpes, em ser roubados. Presta muita atenção nisso, arianos. Tá? Às vezes toma decisões, age por impulso e aí depois
pode ter prejuízo. Então, já fica um alerta aqui nas finanças para vocês. Isso é muito bom quando os búzios vêm, trazem informações, olha lá, para que não haja perdas, para que não haja enganações, para que vocês não passem por pessoas trapaceiras, né, no caminho. Então, cuidado. Questões do trabalho para vocês, vem mudanças aí importantes. Então, para muitos aí possível troca, corte. De repente, olha, encerrei esse contrato, cortei, isso aqui não dá mais para mim e eu sigo para outro, tá? Porque tem recomeço no campo de trabalho. E também, quem estiver aí insatisfeito, pode sair sim, ou talvez mudar totalmente a situação. Aí você vai saber decidir, peça muita clareza para tomar essas decisões em relação ao trabalho, porque tem mudanças importantes aí para acontecer. De repente, ter troca de setor, existe troca de trabalho, existe várias situações aqui que podem sim acontecer esse mês de maio no campo de trabalho de vocês. Área afetiva. O que veio aqui na área afetiva de vocês? Na área afetiva de vocês já vem falando de relacionamentos, verdades que aparecem, então pode haver aí discussões. Algumas relações que não estão muito positivas, muito forte, muito enraizada, né, com firmeza, tendem a acabar. Aquilo que não, olha lá, o que tiver errado sai do caminho de vocês. Para quem está solteiro aí, encontros intensos, sim, acontecendo, mas nada muito estável no início. Então, não vá com tanta sede ao pote, né? Já vai sabendo que é um começo que precisa de maturidade, precisa de desenvolvimento, precisa de mais conhecimento, conhecer bem a pessoa. Então, não vai achar que já tá tudo muito lindo, maravilhoso. Vá com calma, para quem está solteiro, porque tem energia de paixão e mais impulsividade. Então, já vem alerta para vocês da impulsividade. Lembre-se, vocês estão com energia de algum, então cuidado com a energia de impulsividade aí na área de relacionamentos. Setor familiar, possíveis conflitos acontecendo na área de família. Por quê? A falta de paciência. Precisa controlar mais o temperamento, arianos, em relação a essas questões. Porque às vezes a gente, por falta de paciência, de um não entendimento, age por impulso, fala palavras que acabam ofendendo e gera aquele de um copo d'água vira uma tempestade. Então toma muito cuidado em relação a isso. Controle o temperamento. No campo espiritual de vocês, uma limpeza forte. Aqui tem um corte de energia negativa. Então pode ser que nesse mês de maio você sinta-se o corpo mais cansado, alguns aí irritado, tem necessidade aqui de se afastar de certas pessoas, determinadas pessoas que drenam a tua energia, sugam energias negativas, pessoas tóxicas. Então existe a energia da limpeza, por isso que vocês entram aí com esse movimento aí de limpeza energética espiritual, tá? Área de saúde. A área de saúde pede para vocês aqui, olha, atenção aí ao estresse, ao sistema nervoso de vocês e à ansiedade. Toma muito cuidado em relação à saúde de vocês, né? A ansiedade, ela só atrapalha. De vez resolver a questão, acaba atrapalhando. E aqui vem falando para vocês, alertas que vem para vocês dos búzios. Cuidado com a impulsividade, porque ela pode causar perdas. Cuidado com discussões desnecessárias. Cortes que poderiam ser evitados. Então, cuidado com a energia da raiva. Às vezes, por impulso, metemos os pés pelas mãos, tomamos atitudes que não deveríamos tomar. Então, precisa de calma. É uma energia que pede para vocês pés no chão. Centralização, tá? Pegue papel e caneta, porque a Índia vai passar para vocês alguns banhos que vocês podem tomar, que vai auxiliar vocês nessas questões desse mês de maio. Tem positividade? Tem sim. Tem sim. Tem muita coisa boa para acontecer. Olha aí, vocês atravessaram os meses de vocês, vocês renascendo, vocês sendo aquela fênix, né? Renascida das cinzas, diante
tantas atribulações que eu vim passando. Então, a primeira semana de vocês já começa com cortes e decisões rápidas, situações sendo resolvidas. Isso é ótimo. Verdades aparecendo aí para vocês, mas é necessário vocês evitarem brigas. Tem que agir de forma sensata. As verdades vão vir à tona, sim, mas você não precisa descer do salto. Você não precisa se desgastar. Tome a decisão, saiba o que vai fazer, saiba o que vai falar, sem você se prejudicar, arianos. Precisa ter essa consciência. O que é muito bom, porque quando as verdades vêm à tona, tudo se torna mais fácil. Então é uma semana de resolução para vocês, situações sendo resolvidas aí na vida de vocês. A segunda semana já vem falando de movimento intenso, mudanças no trabalho ou na vida pessoal de vocês, vocês tomando decisões importantes, e é aí que essa energia de Ogum atua forte, para te dar força para você tomar decisões e de forma assertiva que vai beneficiar vocês. A terceira semana aí vem a virada e a transformação. É uma semana de virada para vocês. Algo começa a melhorar após esses cortes que serão feitos. Vem o crescimento e também entrada de dinheiro. Tem possível entrada de dinheiro aí para vocês na terceira semana de maio. Isso é muito positivo para vocês. Final da semana, final do mês, né? A última semana de maio já vem trazendo para vocês o equilíbrio e o entendimento de muita coisa. Ele termina o mês de maio mais calmo. Vocês com muita clareza mental. E a energia de Inhaçã já acalmando esses ventos que veio fazendo essa limpeza. Então, para vocês, o mês de maio, arianos, é um mês de libertação. Então, vamos entender, né? O que vem após essa limpeza que a espiritualidade está fazendo no caminho. Ogum te dando a força para que você precisa finalizar. Olha lá, o que eu preciso deixar ir. Eu não preciso ter medo. Eu preciso ter pés no chão. Eu preciso equilibrar razão e emoção. E será um mês positivo. Anotem aí, banhos que vocês precisam tomar para cortar o que está de negativo. Banho de arruda, banho de guiné e espada de São Jorge. Corta a espada de São Jorge em 7 pedaços. Água fervendo. Coloque lá a arruda, coloque o guiné. Se não encontrar o guiné, que muitas pessoas têm dificuldades, a arruda é mais fácil. E a espada de São Jorge, coloque e banho do pescoço para baixo, após seu banho de higiene. Vocês podem fazer esse banho numa sexta-feira. Na segunda-feira, um banho para te dar força, para te dar coragem. Alecrim e louro é o que vai ativar essa energia de Ogum para trazer essa força, essa coragem que você precisa para tomar decisões, finalizar, deixar ir o que precisa deixar ir da sua vida, arianos. Na quarta-feira, vocês podem tomar um banho de equilíbrio para equilibrar as emoções de vocês. Vai acalmar essa energia de Inhaçã, né, que vem fazendo essa limpeza, que vai auxiliar nessa calmaria. Camomila, erva doce e lavanda. Isso é muito bom. Eu não consigo encontrar erva, né? Os grãos de lavanda. Compre o óleo essencial, coloque umas gotas no seu banho, junto com esse banho de camomila e erva doce, que vai ajudar a acalmar, sim, essa energia aí da impulsividade, que pode trazer essa impulsividade para vocês. Vocês vão sentir mais calmo. É uma energia muito boa, é favorável para vocês, mas precisa de estar tudo no equilíbrio. Então se prepare aí, porque é um mês de libertação para vocês. E muitas coisas, sim, saindo da sua vida, sendo finalizada, corte sendo feito, porque será necessário. E diante dessas informações, vamos ver aqui o que a mandala traz para vocês como informação, orientação, complementação para essa leitura. Vamos ver como se apresenta a mandala de vocês. Olha lá. É fim de situações
Depois de muita luta, depois de muito conflito, depois de muita dor, muito sofrimento, aqui vem uma grande vitória para vocês. E vocês estão nessa energia. Eu estou em busca da minha vitória. Eu estou em busca de finalizações, de términos, que eu não aguento mais a situação no qual eu estou passando. A carta do dinheiro, casa do dinheiro, saiu o urso, e o urso já vem falando, né? No setor financeiro, na área de dinheiro, o urso já falou, ó, tome as rédeas da sua vida, cuidado com a impulsividade, gastos desnecessários. O urso, ele já vem falando, aqui tem entrada, aqui o urso, ele traz aquisições de bens, ele fala de aquisições de bens. Então tem entrada de dinheiro sim para vocês, mas cuidado com os gastos. Tome as rédeas, né, do seu financeiro, cuide do seu financeiro. Alguns passando muitas dificuldades aí. A cegonha na área de comunicação tem novidades chegando para vocês que promove uma mudança. Setor familiar, energia do cigano, uma energia masculina. Área do amor, os livros. Casa de saúde, o cão, atenção aos sinais do seu corpo. O cão, ele fala sobre isso na área da saúde. Relacionamentos, vocês encontrando soluções, fazendo descobertas. E também oportunidades surgindo em relacionamentos. As montanhas, trazendo uma transformação, tirando você dos obstáculos, tirando você das dificuldades. Existe aqui uma resistência, essa resistência precisa ser quebrada. Existe uma justiça aqui também que vai trazer uma grande transformação na sua vida. Casa da espiritualidade, a cobra. A cobra fala da transformação. A cobra aqui, ela tá falando para você de cura, uma cura espiritual. A cobra, ela fala de transformação. O que é essa transformação? É o trocar de pele, mudar suas atitudes, mudar seus pensamentos. Ela traz para vocês a sabedoria. Então a cobra nem sempre ela tá no negativo. Porém a espiritualidade também traz alertas, né? Cuidado com as cobras que rodeiam você. Casa de trabalho, os trevos. Setor de amizade, a carta. Carta de conselho, os lírios, homem de paz. Olha lá, seja esperto, tenha sabedoria. Finalizações de situações aí. Olha aí as alertas de golpes, olha alertas aí. A raposa, ela fala de alertas, ela fala de negociações, algumas dificuldades que vocês vêm passando, mas ela pede sim uma cautela. Presta atenção, arianos. Dinheiro, olha, brigas, desentendimentos por questões talvez de patrimônio, questões relacionadas a algum bem. Aqui fala de dificuldades que vocês vêm passando na área financeira também. Porém, tem essa melhoria, como os búzios veio trazendo para vocês, sim, que tira vocês dessa energia, mas precisa ter um equilíbrio, tomar as rédeas, ter mais empoderado, ter mais pés no chão em relação ao dinheiro de vocês. A carta da comunicação, falo do jardim, está aí no jardim. Família, coração, tá? Caminhos no amor. O caixão na saúde. A torre. A cigana. A casa. A árvore. A estrela. A criança. Fundo do deck de vocês, a lua. Então vamos lá. Aqui na área do amor, já vem mostrando algumas situações. Olha só. A carta dos livros, ela vem perguntando de você conhecer mais o parceiro. Cuidado com os ciúmes, cuidado com a energia de posse. Isso aí pode atrapalhar aí na relação. Tem coisas ocultas, precisam conhecer mais a pessoa. Conhecendo, fala de ciúmes, de posse. Fala de um romantismo, uma sedução, sim. Porém, ela vem falando de você conhecer mais a pessoa. De ter sabedoria. Tem coisas ocultas, né? Então, cuidado, né? Com as escolhas, com as decisões em algumas questões. Lembrando que é uma leitura coletiva, embora seja uma energia geral, mensal. Mas vale a pena ressaltar isso aí. Às vezes é o conhecimento de pessoas novas.
Busque conhecer primeiro, antes de você se jogar. Lembre-se da impulsividade. Existe aquela energia da sedução, mas a impulsividade. Então, preste atenção. Ele vai falar para você agir com sabedoria, conhecer melhor, não haja por impulso. Área de saúde. Beba mais água. Cuide da sua alimentação, arianos. O seu corpo está ali enviando sinais. Tem coisas ocultas aí. A lua ela já fala de coisa oculta. Cuidado com vícios. Muito cuidado com vícios na área de saúde também. Às vezes tomando medicamentos, se automedicando. Presta muita atenção, porque o seu corpo dá sinais. O cão ele vem falando, presta atenção aos sinais que o seu corpo lhe dá. Área de relacionamentos. Aqui existe uma solução, uma chave, uma porta que se abre. E isso fala de todas as áreas. Relacionamentos é no geral. A torre, ela fala de fechar, de você sair do casulo. Porém, ela fala também de descobertas. A chave, ela já traz descobertas. Segredos sendo revelados. Abertura. Portas que se abrem, portas que se fecham. Então, olha só. Tá na sua mão cortes. Aonde eu preciso fechar. Aquilo que eu preciso abrir, me abro para o novo. Fecho o que não serve mais. Tiro o que não serve da minha vida. Aqui tem soluções chegando para vocês. E resoluções em relação a relacionamentos. Área de transformação. Aqui existe... ouça a sua intuição. Aqui tem uma transformação. Aqui existe uma justiça. Eu posso estar falando com energia feminina. Ou você tem uma energia mais feminina ativa. Ou talvez existe aqui uma energia de justiça em relação ao feminino. Tem essa energia aqui para vocês que vai trazer uma transformação. Talvez uma ajuda chegando para vocês também. Algum feminino ajudando vocês a saírem de algum obstáculo que tira vocês dessa energia e traz essa transformação para vocês. A cigana normalmente ela aparece na leitura como uma ajuda. Nem sempre, né? Porque ela representa uma energia feminina. Tudo depende da carta que sai. E é que eu não vejo ela no negativo. Eu sei que tem algo aqui que vai trazer um equilíbrio. Posso estar falando com energia feminina, você precisa equilibrar as suas emoções, prestar atenção mais na sua intuição. Na casa espiritual, olha aqui, eu vejo que alguns de vocês, arianos, precisam estar atentos também, indo buscar conhecimento espiritual, tendo sabedoria. Alguns de vocês frequentam alguma casa espiritual ou algo desse tipo também, onde tem traições, fofocas, cobrinhas no meio. Então presta muita atenção. Porém, é que ela pede um alerta. Espiritualidade pede um alerta para que você cuide da sua estrutura. Você cuide da sua casa espiritual. Olha lá o que os búzios falou. Área de trabalho para vocês, olha, existe aqui energia de uma insistência, aqui tem aumento de ganhos, aqui tem mudanças, algo que vocês estão insistindo, que diz respeito ao trabalho de vocês, que vai render frutos, que vai render colheitas. Muito bom para terapias, muito favorável para a área de terapias complementares, está muito favorável. Setor de amizade, área de amizade de vocês, olha só, além de ter revelações, porque as cartas também falam de revelações descobertas. A estrela, ela fala de vocês também se comunicando, fazendo contato com novas amizades através de redes sociais. Aqui tem convites para vocês, tem propostas chegando aí através de novas amizades. Para alguns aí segredos, verdades vindo à tona. A estrela, ela fala de brilho, ela fala de sucesso, ela fala de realização de sonho. E vocês vão estar com essa energia. Porém, também traz clareza, né? Traz aqui uma cura, um equilíbrio. E através das descobertas que vocês fazem de coisas que estão ocultas, eu vejo vocês cortando amizades e novas amizades surgindo. Convites, oportunidades chegando para vocês. Principalmente redes sociais. Agora presta atenção. A leitura de vocês fala de golpes. Cuidado, né? Não se envolver com pessoas de redes sociais, principalmente a área de relacionamentos. Cuidado com enganos. Isso é muito importante frisar para vocês, arianos. Tudo vem como um alerta.
Carta de conselho para vocês. Cuidado com a sua inocência. É um momento de paz, é um momento de fluidez, é um momento olha lá, o renascimento. É um momento de se abrir para o novo, novas oportunidades, um momento de paz, de calmaria, que chega no final de mês para vocês. Aqui essa energia sendo já mais calma, energia de libertação. Eu vejo um contentamento. Então, sejam espertos, arianos, mas de maneira sem impulsividade. Aqui a alerta que vem para vocês é impulsividade, porque é um mês de agir, é um mês de decidir, é um mês de romper o que não serve mais. Dentro desta queda, vocês vão entender. Tem alguma energia no campo familiar, energia masculina, momento de ação, mas tem alguma energia masculina aqui que está mexendo com as emoções de vocês. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um pai, um familiar. Cada um vai adaptar a sua realidade. Tem alguma coisa que está mexendo com as emoções de vocês. Isso pode estar gerando conflitos, brigas, desentendimentos. Aquilo que está oculto, com certeza vem à tona. A lua, ela te traz honrarias. A lua, ela traz realização de sonhos também. Então, peçam muita clareza. Peça essa energia de Ogum para abrir caminhos. Peça para trazer clareza para vocês. A intenção, olha só. Quando você quer alguma coisa com a mente livre de dúvidas, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Então, tenha um desejo, mas não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha insegurança, arianos. É um mês favorável? Sim, porque é um mês de libertação. É um mês de libertação para vocês. É um mês de movimento. É um mês de recomeço. Olha lá, é um mês de recomeço. Então, se abra para esse novo. Se transforme. Vocês vão ter um mês abençoado. A gente já vai deixar aqui nos cards a leitura anterior para que vocês vejam a leitura anterior. Pega mais essa como complemento para vocês terem uma guiança, para vocês chegarem a esse encaixe das energias que serão disponibilizadas para vocês esse mês de maio. E será um mês muito favorável. Porém, tem os aprendizados. E é o que eu tenho para vocês para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê e até o próximo vídeo.